Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula 3, falando sobre sucessão legítima, e vamos continuar falando sobre sucessão do cônjuge. Meu nome é Ricardo Bulhões, seja bem-vindo e bora lá. Sem perder tempo, vamos dividir a tela e bora lá. Pois bem, você vai dar continuidade no seu caderno. Estamos continuando a falar sobre sucessão. E a gente vai falar agora sobre, continuar pelo menos falando, sucessão do cônjuge. E a gente já falou tanta coisa. O que é que a gente falou? Que houve uma elevação do status de herdeiro necessário, ou para herdeiro necessário. Isso também nós já falamos. Nós falamos também que não existe mais a figura da herança individual, mas existe a manutenção do direito real de habitação. Último tópico da nossa aula, não é verdade? Pois bem, o que é que a gente precisa falar aqui, falando sobre cônjuge, especificamente, tá? Bora falar sobre legitimidade? Eu vou abordar o que o Código Civil fala e vamos falar sobre um tópico polêmico acerca disso. Citando aqui o artigo 1830, especificamente do Código Civil. Porque para possuir, na verdade, legitimidade, para figurar ali enquanto herdeiro necessário, o cônjuge, ele não pode estar separado, isso é óbvio, ou, se estiver separado de fato, perfeito? Não estamos falando de uma separação de direitos, separado de fato por mais de 2 anos, ele não será legítimo para poder figurar ali enquanto herdeiro necessário. Qual é a informação que a gente tem que dar aqui? Primeiro que a primeira parte é óbvia. Nós só falamos do sujeito figurar ali enquanto herdeiro necessário se estiver casado. Se houver já uma separação, é óbvio, por questões lógicas, que o sujeito não terá legitimidade para poder solicitar a partilha do patrimônio. Agora, digamos que o sujeito ele saiu de casa, ele está separado de fato. Por mais de 2 anos, condiciona este termo, o Código Civil, a falta de legitimidade ao indivíduo para poder partilhar, para poder figurar ali enquanto legítimo da herança. Qual é a observação que nós temos que dizer aqui? A observação é o seguinte: é que a doutrina contemporânea, e eu tenho que falar que não é majoritária, mas é uma doutrina de peso, né? Eu posso falar aqui o professor Tartucci, posso falar Anderson Schreiber, podemos citar Pablo Stolz e Rodolfo Pamplona. Eles vêm fazer e tecer uma crítica a esse prazo de 2 anos. Então, coloque que doutrina critica o prazo de 2 anos. Por que, Ricardo? A doutrina vem criticar esse prazo de 2 anos, de separação de fato. Porque na configuração da união estável, você não tem prazo. Então, é óbvio que para você atingir um grau de justiça maior, olhar critérios tão somente cronológicos, talvez venha a ferir alguma situação ou algum direito já estabelecido. Então, a doutrina vem dizer que, se na união estável você não tem prazo, também não deveria ser levado em conta, talvez até por questão de analogia, fonte também formal do direito, a não utilização do prazo de 2 anos. É tão somente uma crítica, isso serve enquanto uma tese a ser postulada judicialmente, mas sabendo que em uma prova de OAB, prova de concurso público, que em uma visão positivada do ordenamento jurídico, está materializado ali no Código Civil de 2002, que estando separado, ou a separação de fato por mais de 2 anos, esse sujeito não será legítimo. Perfeito? Agora, bora pensar aqui comigo.
Nós já entendemos que se o sujeito, estamos pensando no cônjuge ou companheiro, perfeito? Nós dissemos na nossa primeira aula de sucessão legítima que se o sujeito, o cônjuge, ele tiver no regime de comunhão total de bens, separação total de bens ou parcial sem patrimônio, ele não vai concorrer com os descendentes. Perfeito? Agora, nas outras hipóteses, ele vai concorrer sim, separação a depender do regime de separação total, de separação parcial com patrimônio constituído, ou de separação convencional, este indivíduo ele vai concorrer sim. O que é que a gente precisa falar aqui? Ó? Citar, se estamos pensando agora mais especificamente na situação do cônjuge, 1.2, vamos pensar aqui qual é o percentual. E para pensar percentual, vamos citar aqui o artigo 1832 do Código Civil. Artigo 1832 do Código Civil. Para pensar o seguinte, está previsto no artigo 1832, colocando, de acordo com as minhas palavras, deixa eu só colocar aqui, Código Civil, que não pode receber menos de um quarto, menos de um quarto. Eu estou pensando no cônjuge, tá? O cônjuge ele não pode receber menos de um quarto se da herança total, tá? Se concorrer por cabeça. O que é que isso quer dizer? Digamos que o sujeito tenha 10 filhos. Nós não vamos pegar o patrimônio, aliás, 9 filhos. Nós não pegaremos 9 filhos somado com o cônjuge e dividiremos o patrimônio com um percentual por cabeça de 10% para cada parte. Não. Porque o artigo 1832, ele vem colocar um grau mínimo de percentual a ser recebido pelo cônjuge ou companheiro. Então, significa dizer que se esse sujeito ele for concorrer com descendentes, porque na concorrência dos ascendentes, nós já vimos que é um terço ou metade, mas se a concorrência for com descendentes, nós teremos aqui um quarto por cabeça, tá? Dizendo que concorre em pé de igualdade com os descendentes. Perfeito? Anote isso. Ricardo, então você está querendo dizer para mim que, em outras palavras, bora botar isso? Ou, em outras palavras, existe uma garantia de 25%, 25%. Isso é o mínimo. Que terá que ser o patrimônio destinado ao cônjuge, tá? Vamos só colocar a regra que nós já falamos no nosso segundo encontro de sucessão legítima, porque nós falamos da sucessão do ascendente, que é muito mais simples, né? Nós falamos que se, isso nós já falamos, inexistir descendentes, se inexistir descendentes, o cônjuge terá direito a um terço ou metade se existir somente um ascendente. Olha que coisa legal nós estamos criando aqui agora. Bora pensar aqui, ó. Aqui agora, se você colocou isso no seu caderno, se você colocou isso em tabela, você já entendeu a regra e o suprassumo que se tem para você entender partilha de patrimônio. Inventário, por exemplo. Você vai ter que primeiro olhar a cadeia sucessória. Ascendente tem primazia sobre descendente. O cônjuge tem status e vai concorrer tanto com o descendente como com o ascendente, como herdeiro necessário. Sabendo que
Se for concorrer com descendente, estou revisando tudo que a gente já viu. Vai depender do regime de casamento. Porque ou ele pode ser, por exemplo, se o regime de casamento for de comunhão total de bens, é lógico que ele não vai concorrer porque o cônjuge já é meio. Metade do patrimônio já é dele. Perfeito? Agora, a depender dos outros 3 regimes de casamento, o sujeito ele vai, sim, concorrer. Tá? Se não houver descendentes, ele também vai concorrer o cônjuge junto com os ascendentes. Mas sabendo que concorre em pé de igualdade com os descendentes, tendo que garantir um mínimo de 25% para o cônjuge. Se for concorrer com ascendente, é no mínimo de 1/4 ou metade do patrimônio. Perfeito? Isso daqui é muito importante. É uma forma de garantir a metade ou o grau mínimo de garantia pro cônjuge, se ele for concorrer com o descendente. Tá bom? Nós falamos que com o advento do Código Civil de 2002, houve uma alteração do status do cônjuge em função da inovação legislativa feita pelo Código Civil de 2002. E agora a gente está materializando e formalizando tudo isso. Se você já anotou isso, é algo óbvio, mas eu preciso falar isso, vou botar isso daqui. Deixa eu ver que tópico tá, 1.3. Porque talvez alguém pergunte assim, e se não existir nem descendente nem ascendente? Poxa, sem descendente e sem ascendente, sem descendente e sem ascendente, sem descendente e sem ascendente, o cônjuge herda sozinho. Isso é óbvio. Cônjuge ou companheiro vai herdar sozinho. Perfeito? Ele não vai concorrer, essa é a regra até no artigo 1838. Deixa eu ver aqui. Artigo 1838 do Código Civil. Você já sabe que se não tiver descendente, se não tiver ascendente, ele vai herdar sozinho. Tá bom? Você já sabe que na 4ª linha da cadeia sucessória, por isso que eu vou botar aqui tópico 2, não vou mais falar de cônjuge. Olha que interessante, né? Sintetizando o Código Civil, nós estamos tornando fácil o que é difícil, se você anotou tudo no seu caderno. É lógico que se você não escrever, se você não desenhar, não criar essas tabelas que nós estamos criando aqui, a matéria não vai entrar na sua cabeça. Então anote, não se sabote. Se não tem cônjuge, não tem descendente, não tem ascendente, nós podemos falar de sucessão, é a 4ª linha sucessória, pelos colaterais. E quem são os colaterais? Aqui, se a gente voltar ali para o direito de família, está escrito ali no artigo 1592 do Código Civil, que são aqueles provenientes, vamos botar isso? Provenientes do mesmo tronco sucessório, hereditário, não vou botar isso? Hereditário, mas sem descendentes, sem descender uns dos outros. De acordo com o Código Civil, são aqueles provenientes do mesmo tronco hereditário, mas sem descender uns dos outros. Não estão falando aqui de descendente, linha para baixo, não estamos falando de ascendentes, nós estamos falando de uma linha horizontal. Nós podemos falar de irmãos, primos, enfim. É lógico que as mesmas regras que nós dissemos vale também aqui. Cadê aqui? Direito real de habitação. Os mais próximos, eu acabei não botando isso, mas a gente vai botar isso aqui. Dos outros. Aí vem uma observação. Os mais próximos excluem os mais distantes. Essa regra é uma regra sucessória, que vale a pena a gente falar. E aí, para a gente poder finalizar nossa estrutura de aula, é legal a gente citar aqui a sucessão pelo ente público. Ricardo, você está falando isso correto? Sucessão pelo ente público.
Você está falando que o poder público pode suceder? Eu não só estou dizendo como estou afirmando. Por quê? Porque você já percebeu isso em direitos reais e já percebeu isso nas duas primeiras aulas de direito sucessório, que não é admitido haver patrimônio sem dono. É lógico. Tanto que há, com a abertura da sucessão, com o evento morte, nós falamos que existe a transmissão automática do patrimônio. Perfeito? Então, o que é que você tem que saber? Se não é admitido patrimônio sem dono e o sujeito não tem colateral, não tem ascendente, não tem cônjuge, não tem descendente, alguém vai ter que ficar na titularidade ou com esse patrimônio. E aqui eu vou citar o artigo 1844 do Código Civil, para poder falar o quê? Que se não houver descendente, ascendente, cônjuge ou colateral, quem vai ficar com o patrimônio é. Aí a gente vai ter que olhar o local onde está localizado o patrimônio, será o município, ou Distrito Federal. E se estiver localizado em território federal, a União. Perfeito? Município ou DF, ou se estiver localizado em território federal, a União. Aqui agora nós finalizamos o nosso encontro. Quero agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração. Espero que a matéria tenha sido ou esteja compreendida. Deus te abençoe, um forte abraço, tamo junto, valeu.